Olá a todos, estamos aqui na Semana do Fígado do Rio de Janeiro. Eu sou Eduardo, eu sou médico gastroenterologista, faço mestrado em hipertensão porta. Estou aqui junto com o Dr. Ivan, que também é patologista, também estuda esse tema, né, na pós-graduação. E o Dr. Stefanos, que é radiologista intervencionista, vai poder aqui acrescentar bastante para a nossa discussão, que vai envolver hoje justamente as indicações práticas da medida do gradiente portal na rotina do hepatologista. É um exame que a gente vê muito relacionado ao contexto da pesquisa, né? E tem uma disponibilidade não ampla nos centros pelo Brasil, mas a gente vai tentar trazer isso aqui para o consultório, para a prática médica do clínico. E aí eu pensei, sempre que a gente fala de hipertensão porta, da gente trazer o consenso Chibaveno, né, o último de 2022, o 7º consenso, que eles publicam junto um livro detalhado com os procedimentos do consenso daquele ano, em que no 5º capítulo, em que ele fala sobre a medida do gradiente de pressão venosa como padrão ouro para avaliação da hipertensão porta, eles colocam uma figura bastante interessante que justamente fala sobre indicações potenciais do gradiente na prática do hepatologista. E aí aqui a gente vê que tem 5 delas, né? De todas essas aqui, eu vou começar já a gente trocar aqui as ideias, né, com o Dr. Ivan. De todas essas aqui, qual que você acha que de fato pode se aplicar na rotina do hepatologista? Interessante, Sica. Antes de tudo, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Para o hepatologista que está no consultório, quando recebe um paciente que está investigando um quadro de hipertensão portal, uma indicação clássica para a medição do gradiente portal é aquele que chega com hipertensão portal e com fibroscan ou uma elastografia num valor entre 10 e 20, porque é aquela história. O paciente que chega com esse exame menor do que 10 kPa, a gente sabe que praticamente dá para descartar que ele tem a cirrose hepática. Ao mesmo tempo que quando o valor dá acima de 20, a gente praticamente pode garantir que esse paciente tem cirrose. Agora, existe uma zona de penumbra entre 10 e 20 kPa no exame de elastografia ou fibroscan, em que você tem uma dúvida diagnóstica. E aí é que o gradiente portal pode ser bem indicado. Claro. Porque se você indica a medição do gradiente portal nesse paciente e ele determina valores acima de 10 milímetros de mercúrio, aí a gente pode determinar que ele sim tem uma doença hepática de origem sinusoidal. Claro, claro. Essa é uma indicação talvez a mais útil, né? Que é essa primeira aqui que a gente vai abordar e eu vou trazer as recomendações do consenso para ilustrar essa indicação que o Ivan está falando aqui. Então, é justamente o diagnóstico diferencial da hipertensão porta, né? E esse paciente ele tem que ter sinais de hipertensão porta, né? Justamente a discordância é essa, né? Uma elastografia não muito alta, né? Principalmente na zona de penumbra, e sinais óbvios de hipertensão porta, como varizes de esôfago, né? A gente está na dúvida se ele tem ou não tem cirrose ali. E assim, esse é um exame que eu acho que os clínicos têm pouca familiaridade e pensam que é um exame muito invasivo, muitas vezes, e por isso limitam, às vezes, a pensar nele, né? E eu queria trazer o Stefanos um pouco para a discussão e perguntar, assim, você que faz procedimento, né? Assim, isso é um exame que, obviamente, tem um grau de invasividade, é um cateterismo, né? Mas é um exame que dá muita complicação? Não, na verdade, o procedimento é um procedimento bem tranquilo do ponto de vista prático, né? Envolve uma punção jugular e um cateterismo relativamente simples da veia suprahepática, né? Da veia hepática. Então, em termos de complicação relacionadas à medição propriamente dita, balão, encunhar, etc., não é um procedimento indolor, não tem nenhum tipo de estímulo doloroso, então é bem tranquilo. E a punção jugular nos permite, ao término do procedimento, o paciente já levanta com curativo oclusivo, um introdutor 5 frente, que é o menor que a gente tem, né? A gente tem um 4, mas é muito pequenininho, como se fosse uma pique. Claro. Ou seja, é só curativo oclusivo e o paciente está liberado para as atividades normais, né? Existe um vídeo muito interessante, de 1900 antigamente, que mostrava um paciente pós-TIPS lá em Barcelona, que o próprio paciente fazia a compressão do TIPS, que é muito maior o acesso, né? Então, para medição do gradiente, é um procedimento bem tranquilo. A gente está lidando com uma coisa até mais simples do que o TIPS, né? Bastante mais exatamente. Simples. Acho que tem esse receio do cirrótico, plaquetopênico, doente grave, né? Enfim, mas é um exame bem tolerado, né? E o Baveno realmente coloca aqui de que se o paciente tem sinais de hipertensão porta, óbvios, né? Como varizes, e tem um gradiente abaixo de 10 milímetros de mercúrio,
a gente tem que pensar que ele não seja cirrótico, né? Há uma discordância aqui. E aí ele fala para você pensar em doença vascular porto-sinusoidal, que é uma nova nomenclatura da hipertensão portal não cirrótica, né? É recentemente modificada. E assim, Ivan, uma coisa que eu queria perguntar, assim, até para a prática clínica, assim, o doente pode fazer essa medição em uso de beta-bloqueador ou isso atrapalha? Olha, idealmente, uma vez você tendo hipertensão porta, tendo erradicado as varizes, se forem de grosso calibre ou de alto risco, o ideal é suspender o beta-bloqueador por uma semana e se tiver em uso de estatina por um mês. Porque a gente já sabe, obviamente, que essas drogas interferem e têm o potencial de reduzir o valor do gradiente, a gente precisa ter o valor real livre dessas medicações. Então a gente vai ficar na dúvida se é efeito medicamentoso ou se é da própria hipertensão portal, né? Legal. Outra coisa prática, vantagens de saber que o doente não tem cirrose, né? Porque essa é outra coisa que sempre É uma vantagem surge. enorme, né? Para você, digamos assim, conversar com o paciente que está com essa elastografia ou fibroscan entre esse valor de 10 e 20, você poder fazer a medição do gradiente portal e determinar que esse paciente, por exemplo, tem um valor baixo de gradiente e não é cirrótico, te dá o potencial de diagnosticar doenças potencialmente tratáveis e com um prognóstico melhor do que se ele tiver um quadro de cirrose em evolução em nível de gravidade, que obviamente confere uma sobrevida e um prognóstico pior. Então, Claro. assim, para o paciente é um divisor de águas, na verdade, né? Tem a questão do CHC também, né? Que vale a pena a gente lembrar. Sendo cirrótico, vai precisar de rastreamento e todo um cuidado especial, né? No caso não cirrótico, a gente pode deixar isso mais de lado, né? Muito bem, agora voltando para aquele mesmo quadrinho, vamos falar de um outro tópico aqui, né? Avaliação do risco pré-operatório do paciente cirrótico que vai para a cirurgia, né? Então a gente pode avaliar o risco de descompensação. O Baveno já traz uma recomendação clara, né? De que esses pacientes, tendo um gradiente acima de 16, maior ou igual a 16, a gente tem um risco muito aumentado de mortalidade a curto prazo depois de uma cirurgia, assim. Vocês veem espaço assim, para indicação do gradiente pré-operatório, como estratificação de risco, né? Pré-operatório do paciente cirrótico? Eu tenho um caso muito interessante para passar para vocês de uma paciente que a gente vinha acompanhando em cuidados de... É uma paciente cirrótica, cirrose NASH, obesidade mórbida, e que foi avaliada através de gradiente portal e tinha tido episódio de hemorragia digestiva, e o gradiente dela, livre de medicações, era de 16. E a gente entrou num protocolo de cuidados com beta-bloqueadores e estatina, e a gente conseguiu baixar o gradiente dela de 16 para menos de 11,5, antes de liberar essa paciente para uma proposta de gastroplastia com transplante. A cirurgia é muito mais segura, né? Para o cirurgião é muito mais tranquilo saber que a gente conseguiu controlar um gradiente de 15, 16 para menos de 12. Vai conferir um prognóstico melhor para essa paciente pós-operatório. Pois é, né? Trazendo os Stefanos agora para a discussão. Eu faço uma provocação em relação à cardiologia, uma analogia, né? Dificilmente um paciente de alto risco cardiovascular vai para uma cirurgia, seja ela qual for, sem um cateterismo pré-operatório, com ou não inserção de um stent, né? E por que a gente não faz isso com cirróticos, né? Tem estudo, você já viu isso na prática, a gente usar um TIPS pré-operatório em analogia aos nossos colegas cardiologistas? Pois esse é um tema muito interessante, né? A gente é invasivo com o coração, mas não é invasivo com o fígado. Sendo que a medição do gradiente é muito menos mórbido para o paciente do que um cateterismo cardíaco com o estudo coronariano. Então, é um tema que já tem alguns estudos saindo, né? E, como o Ivan falou, teve oportunidade de preparar melhor essa paciente e ela com certeza teve um desfecho favorável por conta do pré-operatório, vamos dizer assim, adequado, né? A gente, essa questão de coloca ou não coloca o TIPS, né? Isso ainda é uma coisa muito inicial, mas parece promissora a gente tratar o que descompensaria o paciente. Às vezes a gente faz isso, tem alguns casos que a gente fez isso já sabendo que o paciente era cirrótico, por exemplo, precisava de uma gastrostomia. O paciente tinha gastropatia hipertensiva. Você trata, bota o TIPS primeiro, melhora a gastropatia hipertensiva e depois você coloca a gastrostomia com um perfil de segurança muito maior. Né? E lembrar que não é só nas cirurgias hepáticas, e sim toda a cirurgia abdominal, ela merece essa estratificação mais adequada. Né? Especialmente aquelas de alto risco, né? Exatamente. E, bem, eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem dados ainda para fazer uma recomendação formal, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar mais nisso. O próprio Baveno de 2022 já traz alguma coisa nesse sentido, né?
e acho que a gente pode aguardar mais estudos para ter mais uma indicação aí do gradiente na prática clínica. É Né? a ideia do controle medicamentoso ou por intervenção com TIPS, né? Pois é, Essas exatamente. duas questões. Sem dúvida. Voltando para o nosso quadrinho mais uma vez, ele é sempre o nosso guia. Vamos falar aqui de mais um tópico, que é a avaliação prognóstica do paciente, né? A gente estratificar esse paciente, né? Porque todo paciente que tem hipertensão porta, ele não é a mesma coisa. É diferente de um paciente que tem 12 milímetros de mercúrio e aquele que tem mais do que 20, por exemplo, né? Ele tem um risco de compensação e morte muito pior. Né? E aí o Baveno já traz uma recomendação clara sobre TIPS precoce, que é uma coisa sempre que vem à discussão, naquele paciente que, no contexto do sangramento agudo, que merece, né, a inserção de um TIPS, se ele tiver critérios clínicos, que a gente considera ali Child B acima de 7, com sangramento ativo, ou Child C abaixo de 14, ou um gradiente de pressão venosa hepática acima de 20. E aí, mais uma vez, aqui eu trago a provocação da cardiologia, né? No contexto de infarto agudo do miocárdio, esse paciente certamente vai ser estratificado com cateterismo para pensar na inserção de um stent, né? Será que aqui não é a mesma coisa? Né? Vocês veem espaço para a indicação do gradiente no contexto do sangramento agudo? É uma pergunta extremamente importante que o paciente cirrótico que tem um episódio de hemorragia digestiva por varizes esofagianas é um paciente grave. Eu vou novamente trazer à tona um outro exemplo prático da clínica de um paciente nosso que teve esse episódio, um paciente jovem, e que fez a medição, depois de fazer, nesse caso, ter erradicado as varizes, fez a suspensão da medicação para a medição do gradiente livre de medicações, era acima de 20 e com dose otimizada de beta-bloqueador, associado mesmo à estatina, ele persistia com gradiente acima de 20. E numa endoscopia de controle, ele teve recidiva das varizes de esôfago. Esse paciente vai sangrar de novo, esse paciente vai ter um risco mais alto. Então, esse paciente recebeu a indicação e foi colocado um TIPS nesse paciente com óbvia melhora clínica e não teve mais nenhum episódio de sangramento nos anos seguintes e nem de recidiva de varizes. Esse é um bom candidato e foi uma boa indicação, tanto do gradiente quanto de TIPS. Sim. O gradiente acima de 20 é um marcador de muito mau prognóstico, né? Esse doente dificilmente vai ter um bom controle farmacológico, né? E pode muito bem precisar de uma prótese, como o próprio Baveno já recomenda aqui, né? E uma vez a gente colocando a prótese, né? A gente pode lembrar aqui da medida do gradiente de pressão hepática, né? No contexto do TIPS, né? Qual que é o ideal quando a gente insere um TIPS, Stefano? Qual é o ideal da gente obter de redução disso, né? Do gradiente de pressão venosa hepática? Qual é o nosso alvo? Isso depende muito do por que você está colocando TIPS, né? No caso de ascite, hidrotórax, etc., a gente usa uma redução de pelo menos 50% do gradiente. Então, é muito importante que a gente faça uma medição antes, né? Isso durante o procedimento, já para colocar. Claro. Acho que a gente tem esse valor antes para a gente saber qual vai ser o nosso endpoint. Claro. Né? Já para os pacientes cirróticos com sangramento varicoso, aí sim a gente tentar pelo menos resolver a hipertensão porta, então um gradiente menor que 12. Né? É importante só lembrar que esse gradiente durante o procedimento é um pouquinho diferente. Primeiro que o TIPS é realizado com anestesia geral, então tem uma série já de alterações hemodinâmicas que vão alterar esse gradiente do paciente. Assim como, quando é no sangramento varicoso, esse TIPS preemptivo, muitas vezes também o paciente está com uso de droga vasoativa, etc., amina, né? Própria depressão do volume intravascular. Então, todas essas coisas mudam o gradiente. Então, a gente tem que, durante o procedimento, apesar de a gente medir sempre e ser o que a gente tem efetivamente como base, a gente tem que levar em consideração que esse gradiente vai mudar aí depois de um mês, mais ou menos, com a adequação do stent do TIPS. Claro. E também com a melhora clínica do paciente. E isso não é um problema, a gente pode voltar, medir novamente, né, se houver uma indicação clínica para isso. Claro. Né? E se for necessário fazer alguma outra intervenção para a gente resolver esse problema, por exemplo, caiu demais o gradiente, a gente consegue diminuir o TIPS. Paciente que não consegue tolerar o TIPS, a gente consegue fechar também. Então, é um procedimento que é reversível. Sim. Né? Ajustável. Então, né? Ajustável, exatamente. Então, acho que é muito importante para a gente ter mais tranquilidade da gente indicar nesse paciente, principalmente nesse paciente agudo, de fazer alguma coisa, ser mais agressivo e depois a gente consegue fazer um ajuste fino na sequência. Legal, né? O próprio Baveno traz exatamente isso que você colocou aqui agora, que o ideal é que esse gradiente fique abaixo de 12, né? Ele está livre de risco de sangramento em tese.
Mas pelo menos uma redução de 50% já é bastante desejável, né? E da gente lembrar, o que você colocou, de que esse paciente, especialmente no contexto de TIPS precoce, né, sedação, né, anestesia geral, ele está hemodinamicamente instável, né, pode ser que o gradiente de pressão portal ele não represente o gradiente pós-TIPS verdadeiro, né? Mas não é uma coisa que vocês façam de rotina, assim, medir um mês depois para a gente ter um valor. Não, não é. O que acontece é que a gente tem feito TIPS em pacientes agora até um pouquinho mais graves, né? E esses pacientes acabam evoluindo com encefalopatia e com necessidade da gente rever o TIPS, né? Então, muitas vezes essa encefalopatia é da própria insuficiência hepática e outras vezes é por conta do TIPS estar mal calibrado com a diminuição do gradiente. Claro. Então, é relativamente frequente a gente voltar depois de um mês para a gente fazer um second look. No caso das varizes também é a mesma coisa. Erradicação, por exemplo, de varizes gástricas que a gente precisa, por exemplo, embolizar. Então, assim, tem uma série de situações que é interessante levar esse paciente para a sala novamente, um procedimento muito menos complexo, muito menos invasivo, né? E fazer essa revisão. Sim. No caso, se tiver disfunção ou clínica, né? Com encefalopatia, ou retorno dos sintomas, ou também no Doppler. Né? Sim, também claro. É importante esse... Que é outra recomendação do Baveno, né? De que se existe disfunção no Doppler, né? Sinais, né? Clínicos, ou de disfunção ultrassonográficas no Doppler, aí não há dúvida de que é preciso uma revisão da prótese. Né? E isso é interessante até porque existe muito uma dúvida sobre o beta-bloqueador também, né? Se depois do TIPS a gente precisa manter, não precisa manter o beta-bloqueador, né? Então é interessante ter uma medição fidedigna ali, até para a gente tomar essas decisões de uma maneira mais consciente, né? Com certeza. Voltando para o nosso quadrinho, vamos trazer aqui mais um tópico, acho que dá tempo da gente ainda ver mais um, que é a avaliação do tratamento farmacológico da hipertensão porta, né? Ivan, isso é muito usado na pesquisa, né? A gente tem essa experiência prática, mas assim, na clínica, assim, você acha que tem espaço para isso? Eu acho que a gente tem que pensar em indicar mais o gradiente, sem dúvida nenhuma, principalmente nos pacientes mais graves. Os pacientes que têm varizes de grosso calibre, que precisaram ser submetidos a um processo de erradicação de varizes, porque existe uma mítica dentro da hepatologia que o paciente com dose otimizada de beta-bloqueador, que esteja beta-bloqueado, ele tem necessariamente uma queda do gradiente portal. Sim. Isso é um mito e não é uma verdade. Assim, a gente vê com frequência pacientes perfeitamente beta-bloqueados que você acredita que estejam totalmente cobertos e seguros pelo uso do beta-bloqueador e que tem um gradiente alto e um risco alto de ressangramento. Claro. Então, eu acho que é nesse perfil de pacientes, principalmente aqueles com varizes de grosso, que sofreram erradicação, esse é um momento com varizes erradicados, um momento seguro, talvez, dispensar em suspender estatina por um mês e beta-bloqueador por uma semana e fazer um exame de diagnóstico de gradiente. Claro, para a gente que poder aí você saber, tem a oportunidade de saber o que motivou aquele evento grave do sangramento ou o aparecimento das varizes de alto risco e avaliar efetivamente qual é o benefício que ele vinha obtendo, né, Claro. do uso do beta-bloqueador em dose otimizada associado à estatina, se ele realmente é respondedor ou não. Claro, porque a gente, mesmo o carvedilol, né, que tem uma taxa de resposta mais profunda no decréscimo da hipertensão porta, como também, né, de percentual de respondedores, ele não é muito bom, né? 50%, 70% ali, né? Infelizmente, a gente não tem uma droga que seja altamente eficaz e confiável nesse nível, a ponto da gente não precisar de desse tipo de medição. A analogia da medição da pressão venosa versus uma pressão arterial, por exemplo. O antihipertensivo você controla medindo a pressão arterial. Mais uma analogia cardiológica. Mais uma analogia cardiológica. Por que não a gente controlar a questão da pressão do gradiente portal pré e pós-medicação? Claro, claro. Responsividade, e de fato, né? O Baveno traz mais uma vez isso de que tem evidências de que se a gente tiver um decréscimo ali de pelo menos uns 20%, né, 10 a 20 pelo menos, tem um desfecho clínico muito mais favorável a esse paciente, né? E aí tem até na agenda de pesquisa aqui, né, do Baveno, de que a gente tem que confirmar a utilidade disso em ensaios clínicos randomizados, né? E é isso, a nossa discussão está se encaminhando para o fim. O último ponto seria avaliar o prognóstico do paciente depois do tratamento da hepatite C, por exemplo, de remover o agente etiológico, né? Aí eu acho que não tem muito mistério. Acho que a elastografia muitas vezes responde essa nossa pergunta, né? Gente, muito obrigado pela presença aqui, pelo convite da comissão e espero que vocês tenham gostado aí da nossa discussão. Obrigado. Agradeço o convite. Obrigado.